Oi, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, o meu nome é Alessandra e hoje eu vou fazer, né, é, o meu trabalho, né, com o tema inclusão na escola. Então, hoje meu tema, né, é sobre isso no meu projeto de estágio e eu tenho duas aulas para apresentar. A primeira aula, né, vai falar sobre a história do surdo, né, desde o passado até hoje, e também vamos falar sobre questões relacionadas, né, a Libras, como a estrutura da língua, entre outros aspectos. Então, nessa primeira aula, nós vamos falar um pouco sobre a história do surdo, né? Primeiro, vou começar falando para vocês a história da educação, ela foi, né, muito difícil desde os tempos passados, né? As crianças, né, que elas nasciam com alguma deficiência, com algum tipo de limitação física, né, ou intelectual, essas crianças, elas eram banidas da sociedade. Então, as famílias, elas muitas vezes escondiam os seus filhos, né, para não ser expostos na sociedade, porque a sociedade julgava essas crianças. E além de julgar essas crianças aí eram consideradas, né, pela sociedade como seres, né, diabólicos, seres de outro mundo, e elas eram sacrificadas, né? Tinham muitos que eram jogadas no mar e tal, e essas crianças sofriam muito, né? Porque a sociedade, ela no passado, ela não aceitava o diferente, né? Para eles, quando a criança nascia com alguma deficiência, com alguma limitação, isso era considerado para eles uma coisa de outro mundo, era errado, sabe? Então, com o passar do tempo, isso também veio para a questão, né, que nós vamos entrar agora, para a questão do surdo, né? Porque o surdo também passou por isso, né? Não foram só as crianças que nasciam com deficiência física, né, intelectual gravíssimo, não. Eram todas aquelas crianças, né, as cegas também, né? Mas todas as crianças que elas nasciam com deficiência. Nós temos vários, né, vários aspectos que a gente pode levar em consideração nessa aula, né, sobre as deficiências múltiplas, né, sobre o cego, né, com a trajetória dele, né, até chegar nos tempos atuais, né, que também foram muitas lutas, né, mas hoje o nosso tema da nossa aula vai ser sobre a história do surdo, né? Que também está dentro da educação especial, que é um tema assim que eu gosto muito e que eu trabalho na sala de recursos, sou efetiva na sala de recursos e trabalho muito sobre esse tema da educação especial. Então, meu tema hoje vai trazer sobre a história do surdo, né? E aí, para vocês entenderem como o surdo vê desde o passado até hoje, quais foram as lutas, né, que eles passaram e também as vitórias que eles alcançaram ao longo desse tempo. Então, como eu falei para vocês, né, que todas as pessoas que tinham alguma limitação, elas sofreram muito no passado, os surdos, eles sofreram muito, muito, muito. Eles eram banidos mesmo da sociedade, eles eram considerados seres que não tinham utilidade para nada, eles eram descartados, né? E descartados eram tirados, né, da sociedade. De que forma que eles eram tirados da sociedade? Né? Matavam eles tinham que ser eliminados, né? Por que eles tinham que ser eliminados da sociedade? Porque as pessoas da sociedade, elas tinham medo que eles pudessem trazer uma geração de pessoas surdas para o mundo, né? Porque geralmente quando tem, né, um casal que dois surdos, né? Então o filho também tem a possibilidade de 100%, 90 e poucos por cento aí de nascer surdo também. Então a porcentagem é muito, muito alta. Então a sociedade, eles tinham medo que viesse uma sociedade de pessoas surdas. E aí, então eles eliminavam, né, essas pessoas.
E aí uma das formas que eles tinham aí de eliminar essas pessoas mais rápido foi quando teve a Segunda Guerra Mundial. Que aí eles, né, mandaram esses surdos aí para participarem dessas guerras aí, com o objetivo, né, de eliminar mesmo essas pessoas da sociedade, né, com o intuito de acabar mesmo com todos eles. Então, depois dessa Segunda Guerra Mundial aí, nós tivemos aí, depois de um grande período aí, nós tivemos a criação aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, foi a partir dessa Declaração dos Direitos Humanos, foram que as pessoas, né, que elas tiveram uma ideia, né, de que as pessoas têm direitos, todos têm direitos. E aí eles começaram a lutar, né, contra essa sociedade segregada, essa sociedade onde que aceitava apenas as pessoas que eram consideradas iguais. Então, a partir desse momento, muitas famílias, né, todas as pessoas começaram a lutar, né, para que seus direitos fossem de fato adquiridos, fossem de fato, como é que eu vou dizer? Que fosse de fato, sim, conquistado, né? Mas como é que ia conseguir essa conquista? Através das lutas. Então, foram várias lutas, né, que tiveram aí, em relação aos alunos da educação especial, tiveram as primeiras criações das APAES, em relação ao surdo aí, teve várias lutas e conquistas, entre elas aí teve o início, né, aí da sinalização aí pelos surdos, só que eles eram punidos, eles não podiam sinalizar, eles eram obrigados a oralizar, entendeu? Então, assim, era muito difícil para eles, porque o que a gente percebe que quando tem uma criança, né, que a mãe tem um bebê ali, né, e aí ela conversa com o bebê, ela consegue comunicar com ele, ela fala com ele, então ele vai aprendendo ali através do som. E o que não acontece com o surdo, então isso aí falta nele. Então, como a gente aprende a falar? Através do ouvido, que a gente ouve, a gente repete esses sons. Então, o que a gente percebe que as crianças, os bebês, né, eles repetem o que os adultos falam. Então, como que o surdo conseguiria falar se ele não consegue ouvir? Então, isso aí passou a ser muito difícil para ele, para o surdo. E com o Congresso de Milão, que aconteceu, isso foi muito mais difícil ainda, porque trouxe aí para o surdo a obrigatoriedade do método oralista. Ele era obrigado a oralizar. E aí foi utilizados vários métodos, né, os fonos e tal, para que conseguissem, de fato, que o surdo falasse, né? E aí o que acontecia? Os surdos, eles sinalizavam, eles procuravam surdos para sinalizar ali no corredor, porque eles encontraram uma forma mais fácil, né, de comunicar, né? E aí, o que aconteceu? Então, aí, o que aconteceu? Veio o bilinguismo, né? Que é essa mistura aí do oralismo com a língua de sinais. E aqui no Brasil, né, teve um professor francês, né, que ele foi convidado, né, por Dom Pedro I. Ele foi convidado, né, para participar, para vir para cá, para dar aula para surdos, porque aqui no Brasil, né, tinham muitos surdos e eles precisavam estudar. Então foi fundada a primeira escola, né, o primeiro instituto, né, de aula para surdos, mas ainda lá trabalhava com o método oralista. Então, assim, foi bastante complicado, e depois, com a evolução, foi aceitando a questão da língua de sinais, e hoje, né, os surdos, eles usam apenas a língua de sinais como sua forma de comunicação, tá?
Então, ele usa também o português, né? Mas é mais para questão acadêmica mesmo. O que ele usa para a comunicação é, né, no bate-papo ali, uma comunicação ali ao vivo ali, a Libras, né? Que é a língua brasileira de sinais. Então, os surdos, eles passaram por muitas dificuldades, né? Até conseguir chegar onde está hoje, que é o método, né, usado por eles, que é a língua brasileira de sinais. Então, nós temos aí várias datas marcantes aí durante o setembro, que é considerado o setembro azul, né, porque é um setembro marcante, né, para a comunidade surda. Por que é um setembro azul é um marcante para a comunidade surda? Porque é um momento que eles lembram, né, da trajetória, né, percorrida pelos seus antepassados, né, das lutas que eles tiveram e as vitórias que eles tiveram. Então, no dia 26 de setembro é comemorado, né, o Dia Nacional do Surdo, porque é o dia que eles mostram para as pessoas ouvintes os caminhos, né, como é que foi a trajetória deles, né, até chegar até chegar onde eles estão hoje, né? Porque antes a Libras ela era apenas para as pessoas, né, como gesto, não era considerado língua. E aí depois, né, em 2002 que foi aí assinado a lei, que a lei foi aprovada mesmo, que a Libras é uma língua, ela não é uma linguagem, né? Ela está dentro sim das linguagens, porque toda forma de comunicação, ela está dentro da linguagem, seja através das artes, seja através de uma forma de falar, né? Seja através dos idiomas aí, está dentro da linguagem. Mas a língua, ela é diferente, né? Ela tem uma estrutura gramatical, ela é própria dela. Então, na aula 2 que eu vou estar falando sobre a questão da Libras, né, e a estrutura, né, da Libras, né. Então, no setembro, eles trazem, né, pra gente conhecer, né, como eles passaram isso tudo e como eles estão hoje, porque hoje eles têm uma comunidade, eles têm associações de surdos. Eles não estão sozinhos, eles não estão isolados, né? Eles têm a própria comunidade deles, eles têm um grupo deles. Então, isso é muito importante para eles, para a comunidade deles e para a gente também, porque é muito complicado quando a gente recebe um aluno, né, que ele tem uma certa deficiência e que a gente não consegue atendê-lo, né? E infelizmente, como eu trato aí no meu projeto de estágio, eu falo muito bem da questão da exclusão, porque a lei ela traz, né? A lei ela traz que a escola tem a obrigação de receber o aluno, porém ela não traz, né, consigo que o profissional ele tem que estar capacitado e o governo não capacita os professores. Então, assim, agora que está começando, mas quantos alunos, quantas pessoas já sofreram por estar excluído em uma sociedade, né? Vamos dizer que uma sociedade de ouvintes, eles estão ali, mas era para estar num grupo junto ali, mas está separado. Está havendo uma segregação dentro da escola inclusiva, que não pode acontecer. Então, apesar que tem, né, no Setembro Azul tem também o dia do intérprete de Libras, porque ele é muito importante para a inclusão do surdo, tem sim, porém, a maioria dos alunos em comunidades pequenas, em vales, né, eles não têm condições, eles não têm acesso ao intérprete de Libras, eles estão sem acessibilidade. E isso é muito importante, né, tá frisando, porque dentro de uma escola inclusiva existe a exclusão. Então agora que trouxe aí para nós aí, talvez, quem sabe, né, através das escolas bilíngues, né, e aí possa estar trazendo para a inclusão de verdade, a inclusão do surdo de verdade dentro do ambiente escolar,
né? Porque precisa dessa inclusão. E como diz, né, uma autora, a inclusão, ela é, né, um sonho, mas a gente precisa mesmo persegui-la, né? Então vamos à luta sempre. Um abraço a todos.